A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então, a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Então vamos lá, pessoal. Qual é a média da velocidade, né, o andamento do hino? Para descobrir, nós vamos pegar a nossa velocidade menor, que é 88, e somar com a maior, que é 112. O resultado dessa soma nós dividimos por 2, vai ser igual a 100 batidas por minuto, tá? Lembrando que cada batida dessa, pessoal, vai representar uma unidade de movimento e não um tempo, tá? Como nos hinos simples, tá ok? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Vamos analisar a nossa armadura de clave. Hoje a nossa armadura de clave não tem nenhum acidente, nem bemol nem sustenido. Quando isso acontece, pessoal, a tonalidade é o tom modelo, tá? A escala modelo de dó maior, tá bom? Consequentemente, também é a relativa menor, é a modelo, né? Que é o lá menor. Mas a gente pode achar do jeito tradicional, usando a regrinha, tá? Qual que é a regrinha? Uma vez que eu descobri o tom, que é dó maior, né? Eu vou elevar uma sexta acima, a partir do tom, né? Então eu vou contar dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então a resposta vai ficar dó maior e lá menor. O C maiúsculo representando o dó e o A maiúsculo junto com o M minúsculo representando o lá menor. Qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Primeiro, pessoal, a gente vai descobrir se o compasso é simples ou composto. Como? Analisando a nossa fórmula de compasso, tá, pessoal? Porque o número de cima da fórmula de compasso, ele já nos indica se o compasso é simples ou composto. Como assim? Toda fórmula de compasso cujo número de cima é igual a 2, 3 e 4 é simples. E se o número de cima for igual a 6, 9 e 12, é composto, tá bom, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente tem um 9, então é composto. Aqui mais para frente a gente tem outro compasso aqui, ó, que é o 6, né? Então também continua composto, tá? Ele não vai alternar de simples para composto. Agora, pessoal, a gente precisa descobrir que tipo de compasso que é. Se é um compasso binário, ternário, quaternário, né? Como que eu vou fazer?
A regrinha no compasso composto, ela manda a gente dividir o número de cima por 3, tá? Por quê? Porque cada tempo é composto por 3 movimentos, tá? Então 9 dividido por 3 é igual a 3. Esse compasso aqui é ternário. Só que aqui na frente, pessoal, eu tenho um 6 por 4. Eu vou dividir o 6 por 3, vai dar 2. Então aqui eu tenho um compasso binário. Então eu tenho ternário, binário, ternário, binário. Então eu tenho um compasso alternado, tá, pessoal? Então a resposta vai ficar compasso alternado composto. Aí entre parênteses aqui eu coloquei ternário e binário, só para a gente saber, tá? Que um é binário, o outro é ternário e assim por diante. Quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver, né? Porque se houver unidade de som apenas nos compassos ternários compostos, tá? Então, pessoal, a gente vai começar por onde essa análise? Vamos começar pela unidade de movimento, tá, pessoal? Por quê? Porque nos compassos compostos a unidade de movimento já vem escrito na fórmula de compasso. A gente já viu que esse aqui é um compasso composto, né, alternado composto. Então, o número de baixo já indica pra gente qual que é a unidade de movimento, que no caso aqui, pessoal, é a figura representada pelo número 4. Qual que é a figura representada pelo número 4? É a semínima, tá, pessoal? Então, a semínima, nesse caso, ela vai valer um movimento cada uma. Então, ela é a nossa unidade de movimento, tá? Bom, se a semínima vale um movimento e nos compassos compostos cada tempo é composto por 3 movimentos, né? Então, teoricamente, eu teria que ter 3 semínimas para ter a minha unidade de tempo. Só que o nome já diz, é unidade, é uma figura apenas, né? Eu não posso usar 3 semínimas como resposta. Então, eu tenho que transformar essas 3 semínimas em uma figura apenas. Que figura que é essa, né? No caso, 3 semínimas, pessoal, equivale a uma mínima pontuada. Por quê? 2 semínimas equivale a uma mínima simples. E o ponto de aumento na música, ele aumenta metade do valor da figura. Então, a metade de 2 é 1, 1 mais 2 é 3. Então, a mínima pontuada, nesse caso, vai ser a nossa unidade de tempo. Aí, a gente precisa da nossa unidade de compasso, né? A unidade de compasso é a figura que preenche o compasso inteiro, né? Então aqui no 9 por 4, pessoal, nós não vamos ter a unidade de compasso, porque eu não tenho no compasso ternário composto uma única figura que preenche o compasso inteiro. Mas aqui no binário a gente tem, ó. Por quê? A mínima pontuada aqui, ela vale um tempo, como a gente já acabou de ver, tá? E o compasso, ele tem 2 tempos dentro dele. Então eu precisaria de 2 mínimas pontuadas para formar a minha unidade de compasso. Qual que é a figura que é o dobro da mínima pontuada? É a semibreve pontuada. Então a unidade de compasso aqui vai ser a semibreve pontuada. Estou dizendo aqui do compasso 6 por 4, tá, pessoal? Agora aqui no compasso 9 por 4, né, eu precisaria de 3 semínimas pontuadas para formar o meu compasso inteiro. E não existe essa figura que representa 3 semínimas pontuadas, né? Então eu tenho que fazer uma unidade de som. Eu vou pegar 2 dessas figuras, né? Transformar em uma, tá? Então, no caso aqui, ao invés de ter 3 mínimas pontuadas, eu vou ter uma figura que representa 2 mínimas pontuadas, que é a semibreve pontuada, ligada com a outra mínima pontuada que sobrou. Então a resposta vai ficar assim, para ficar mais fácil da gente entender. Ó. Unidade de movimento semínima em ambas as fórmulas de compasso. Unidade de tempo, a mínima pontuada em ambas as fórmulas de compasso. Unidade de som, no caso só aqui no 9 por 4, vai ser a mínima pontuada ligada com a semibreve pontuada. Então a mínima pontuada equivale a um tempo e a semibreve pontuada equivale a 2 tempos, formando 3 tempos, ok, pessoal? E no caso do 6 por 4 nós temos a unidade de compasso, que é a semibreve pontuada, que nesse hino aqui vale 2 tempos, tá bom? Quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, né? Então vamos analisar aqui, pessoal. A gente tem aqui, ó, semínima, mínima, colcheia. Aqui a gente tem, ó, uma mínima pontuada ligada com uma semínima, tá, pessoal? Não tinha aparecido essa figura ainda. Na segunda parte, nós temos aqui, ó, a mínima pontuada, que vale um tempo, né, que a gente já viu.
Na terceira parte, todas as figuras se repetem. Na quarta parte, todas as figuras se repetem, não tem mais nenhuma figura diferente, tá, pessoal? Então a gente vai organizar primeiro as figuras que aparecem simples, né, sem ponto, sem ligadura, sem nada. Depois as figuras pontuadas e depois as figuras ligadas. Eu já vou colocar aqui, tá, pessoal, para ficar fácil. Então aparece aqui, ó, a mínima sem ponto, a semínima sem ponto e a colcheia sem ponto. Depois aparece a mínima com ponto, tá? E depois a mínima pontuada ligada com a semínima. Por onde eu começo? Vamos começar sempre pela minha unidade de movimento. Por quê? Porque vem escrito na fórmula de compasso, né? Então, lá vem dizendo que a unidade de movimento é a semínima. Então a semínima vale um movimento. A mínima é o dobro da semínima, né? O dobro de 1 é 2, então a mínima vale 2 movimentos. A colcheia é a metade da semínima. Metade de 1 é meio, então a colcheia, meio movimento. Depois eu tenho a mínima pontuada, que é a nossa famosa unidade de tempo, né? Ou seja, é a figura que vale um tempo nesse caso. Um tempo ou 3 movimentos, né? Vamos supor que eu não soubesse, né? Como que eu vou achar? Eu vou ter aqui a mínima que vale 2 movimentos, certo? Mais um ponto. O ponto aumenta a metade do valor da figura. A metade de 2 é 1. 2 mais 1, 3. Então a mínima pontuada vale 3 movimentos ou um tempo. Depois eu tenho a mínima pontuada ligada com a semínima. Aí é só juntar os valores, ó. Mínima pontuada, 3 movimentos, tá? E a semínima, 1 movimento. 3 mais 1, 4. Então, a mínima pontuada ligada com a semínima vale 4 movimentos. A sexta pergunta, qual é o ritmo inicial? Para isso, pessoal, nós vamos analisar as figuras que antecedem minha primeira barra de compasso. No caso aqui eu tenho uma semínima, tá? Então, vamos analisar essa semínima aqui. Primeiro, quanto tempo ela vale? Um movimento, a gente já viu lá atrás, né? Então, eu tenho um movimento e a barra de compasso. Mas eu deveria ter 9 movimentos, está escrito aqui, ó. Ou seja, esse compasso aqui, ele está incompleto, né? Deveria ter 9 movimentos, só tem 1. Tá faltando 8. Também, pessoal, eu tenho menos que a metade do compasso, né? Porque a metade de 9 é 4,5, né? No caso aqui eu só tenho 1. Então, nem se fala nisso. E também está começando no tempo fraco, porque ela está começando no terceiro tempo, que já é fraco, no terceiro movimento do terceiro tempo, que também é fraco. Então, nesse caso aqui, essas 3 características mostram pra gente que esse ritmo inicial é anacrúsico ou anacrústico. Sétima, qual é a terminação da primeira frase, masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, eu sempre peço para vocês analisarem, né, no inário, porque no inário nós temos a vírgula de respiração pequena, que indica fim de semifrase, e a vírgula de respiração grande, que indica fim de frase. No caso, o nosso fim de frase está aqui, ó, juntamente com o fim da introdução. Então nós vamos analisar as figuras que antecedem essa respiração. No caso, pessoal, em todas as vozes aqui, ó, nós temos várias figuras que antecedem essa respiração. Ou seja, já indica para mim que essa última figura aqui, ela não está no primeiro tempo. Se ela não está nascendo no primeiro tempo, pessoal, essa terminação é feminina, tá? Para ser masculina, ela tinha que estar nascendo no primeiro tempo. Não importa quanto tempo ela vai durar. O importa é onde ela nasceu. Nesse caso aqui, ela nasceu no começo, né, do segundo tempo. Então, é feminina em todas as vozes. Oitava, se houverem, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então a gente vai analisar se tem ligadura, né? No caso aqui a gente tem essa ligadura aqui, depois a gente tem esse modelo aqui. Na segunda parte a gente tem esse modelo aqui. Na terceira parte esse modelo aqui, que é semelhante aos anteriores. Na última parte aqui, ó, a mesma coisa, tá? O mesmo modelo de ligadura, tá? Então o que essas ligaduras têm em comum, né? Então, essas daqui a gente consegue ver, ó, que são ligaduras que unem notas que estão na mesma altura. Essas daqui estão na mesma linha, essas daqui estão no mesmo espaço. Essas daqui na mesma linha, essas daqui no mesmo espaço, tá? Já essa ligadura aqui, pessoal, observem que ela está em alturas diferentes, tá? Observem que aqui está na linha e aqui está no espaço. Aqui está na linha e aqui está no espaço. Então, são ligaduras diferentes, tá? Então, que ligaduras são essas? Primeiro, aparece ligadura de valor, pois unem notas que estão na mesma altura
E depois, pessoal, aparece ligadura de portamento, pois une notas que estão em alturas diferentes, tá? Lembrando que a ligadura de portamento também é conhecida como ligadura de expressão, tá, pessoal? Nona, se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Então, pessoal, eu sempre falo para vocês estudarem em casa, saberem realmente o que significa a síncopa e procurar. Vocês vão procurar aí para poder ver se tem ou não tem, tá? O nosso trabalho aqui ele tem que ser bem resumido. Então a gente combinou de, se não aparecer síncopa, se não aparecer contratempo, a gente só falar que não há e também não se aprofundar no assunto para a gente ganhar tempo, tá? Quando aparecer a gente vai mencionar e explicar melhor. Então no caso aqui, nesse hino aqui, não aparecem síncopas, tá bom, pessoal? Mesma coisa o contratempo. Se houver, explique contratempos em quais compassos aparecem. Mesma situação, eu devo saber o que é e procurar, analisar no hino, obviamente, mas nesse caso aqui, pessoal, não aparecem contratempos nesse hino também. 11ª, se houver, explique que alturas em quais compassos aparecem. A mesma situação, tá, pessoal? Devo saber o que é e procurar. Porém, aqui a altura é muito fácil de analisar, porque se o hino for composto, pessoal, do começo até o fim, se não tiver alteração de simples para composto ou de composto para simples, não vai aparecer quiálteras, tá? Porque a única quiáltera que aparece no nosso hino é as tercinas. E no nosso cenário não tem tercina no hino composto, tá, pessoal? Então, olhou, é composto do começo até o fim, não vai aparecer quiáltera, tá? Então, resposta, não aparecem quiálteras nesse hino. 12ª, se houver, classifique as fermatas e as explique. Então nós vamos analisar na primeira parte, não tem fermata, na segunda também não, na terceira muito menos e na quarta também não. Então resposta, não aparecem fermatas nesse hino. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido a explicação. Qualquer dúvida que venha a ficar, pode nos chamar nos comentários, comentar que a gente sempre está respondendo os comentários, tá bom? E estamos dispostos a tirar dúvida de vocês, caso haja, né? Se você não é inscrito no canal, vou te convidar a se inscrever e também compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que está estudando a música, né? E que de repente esse assunto pode ser interessante para esse irmãozinho ou essa irmãozinha, tá bom? Se você gostou do conteúdo, pode deixar um like também e fazer algum comentário para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Então é isso, pessoal. Agora nós vamos ficar com a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes, ok? Então, vamos lá. Hino 342, linguagem rítmica, voz do soprano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tita, tifita, tifita, te, tita, 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 tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, te, tita. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, te, tita. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tita, tifita, tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Hino 342, linguagem rítmica, voz do contralto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tita, tifita, tifita, te, tita, 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 tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, 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 tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tita, tifita, tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Hino 342, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tita, tifita, tifita, te, tita, 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 tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, 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 tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tita, tifita, tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Hino 342, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. 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 Tita, tifita, tifita, te, tita, 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 tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Tita, tifita, tita, tifita, tita, tifita, tifita, te, tita, ta. Hino
342, solfejo, voz do soprano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sol, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, sol, mi, ré, do, lá, lá, si, do, ré, do, si, lá, si, do, sol. Sol, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, sol, do, si, lá, sol, fá, mi, sol, ré, mi, do, si, do, ré, do, si, lá, si, do, sol, mi, fá, sol, do, si, do, ré, do, si, lá, ré, sol, do, mi, sol, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, fá, lá, sol, do, mi, fá, sol, fá, mi, sol, ré, mi, do, si, lá, si, do, sol, sol, mi, lá, sol, do, mi, fá, sol, fá, mi, sol, ré, mi, do. E no 342, solfejo, voz do contralto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi, sol, fá, 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 sol, ré, ré, do, si, do, fá, sol, fá, 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 mi, ré, do, si, do, mi, sol, lá, sol, fá, sol, si, do, mi, fá, sol, fá, fá, ré, do, si, mi, mi, fá, sol, fá, ré, si, mi, fá, mi, ré, mi, do, si, do, ré, sol, fá, mi, ré, mi, do, si. E no 342, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do, si, lá, si, do, lá, sol, fá, mi, fá, do, ré, do, lá, si, lá, si, do, sol, mi, fá, sol, do, sol, fá, mi, sol, lá, si, do, lá, sol, lá, ré, do, lá, sol, lá, ré, do, si, mi, sol, lá, si, do, sol, mi, ré, mi, fá, mi, sol, ré,
sol, mi, ré, mi, fá, mi. E no 3-4-2, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do, mi, fá, sol, lá, sol, fá, mi, ré, si, do, fá, mi, ré, mi, ré, do, sol, sol, do, mi, fá, mi, ré, do, sol, do, ré, mi, fá, mi, ré, do, mi, lá, sol, lá, ré, do, lá, sol, sol, mi, ré, do, si, do, lá, sol, do, sol, do, lá, sol, do. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.